O Oriente Médio está mais uma vez à beira do abismo. Relatos sobre a aceleração do programa nuclear do Irã, potencialmente incluindo um teste recente, enviaram ondas de choque por toda a região e além. Israel, que vê um Irã com armas nucleares como uma ameaça existencial, se vê às voltas com um dilema terrível: ação preventiva ou contenção estratégica? A comunidade internacional está em busca de uma resposta. Os Estados Unidos, sob o governo Biden, procuram reavivar as soluções diplomáticas, ao mesmo tempo em que tranquilizam seus aliados. As decisões tomadas nos próximos dias e semanas terão consequências de longo alcance, moldando o cenário geopolítico para as próximas gerações. Agências de inteligência e especialistas nucleares trabalham febrilmente para avaliar a verdadeira natureza do progresso nuclear do Irã. Embora o cronograma exato permaneça envolto em segredo, há uma crescente preocupação de que o Irã tenha feito progressos significativos em direção ao enriquecimento de grau bélico. O suposto teste recente, se confirmado, pode indicar uma aceleração perigosa de seu programa. As estimativas variam, com alguns especialistas sugerindo que o Irã pode estar a meses ou até semanas de ter material físsil suficiente para uma arma. Outros alertam contra cronogramas alarmistas, argumentando que dominar a complexa engenharia e o design de uma ogiva nuclear lançável levaria consideravelmente mais tempo. O potencial para erro de cálculo ou uma escalada não intencional é alto. O tempo, ao que parece, não está do lado de ninguém. O Irã, por sua vez, continua jogando um jogo de pôquer nuclear de alto risco. Teherã sustenta que seu programa nuclear é puramente para fins pacíficos, citando suas necessidades energéticas e pesquisas médicas. No entanto, suas repetidas violações de acordos internacionais, suas atividades clandestinas e sua retórica belicosa contam uma história diferente. O regime iraniano, sob sua liderança linha dura, parece determinado a usar seu programa nuclear como moeda de troca. Eles buscam alívio de sanções econômicas sufocantes e reconhecimento de seu poder regional. Essa estratégia, no entanto, está repleta de riscos e teve resultados negativos no passado, levando ao aumento do isolamento e a sanções mais severas. A política de risco nuclear do Irã é uma aposta perigosa com consequências potencialmente catastróficas. Para Israel, a ameaça representada por um Irã com armas nucleares é existencial. O governo israelense afirmou repetidamente que não hesitará em usar força militar para impedir o Irã de adquirir armas nucleares. Eles conduziram operações secretas, lançaram ataques cibernéticos e realizaram assassinatos seletivos para sabotar o programa nuclear do Irã. A possibilidade de um ataque militar israelense em grande escala contra instalações nucleares iranianas continua sendo uma opção muito real. O governo israelense está profundamente ciente dos riscos e está engajado em um delicado ato de equilíbrio, ponderando os custos e benefícios da ação militar, como um xeque-mate em um jogo de xadrez geopolítico. Seção 5. O ato de equilíbrio de Biden, navegando na ameaça nuclear iraniana. O governo Biden herda uma situação volátil e perigosa. O presidente Biden prometeu impedir o Irã de adquirir armas nucleares, mas também expressou disposição de retornar à diplomacia e reavivar o acordo nuclear de 2015. No entanto, o caminho de volta à diplomacia está repleto de obstáculos. O Irã está exigindo a suspensão de todas as sanções antes de concordar com quaisquer novas negociações, enquanto os Estados Unidos insistem que o Irã deve primeiro voltar a cumprir os termos do acordo original. O governo Biden está engajado em um delicado ato de equilíbrio, buscando reavivar a diplomacia e, ao mesmo tempo, tranquilizar seus aliados e deter a agressão iraniana. Seção 6. Um chamado global à contenção.
A comunidade internacional responde. A comunidade internacional reagiu com alarme aos últimos desenvolvimentos no programa nuclear do Irã. O Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu ao Irã que cesse suas atividades de enriquecimento de urânio e coopere totalmente com a Agência Internacional de Energia Atômica, ou AIEA. As potências europeias, que foram instrumentais na negociação do acordo nuclear de 2015, expressaram sua profunda preocupação e instaram o Irã a voltar a cumprir o acordo. Rússia e China, embora mais simpáticas à posição do Irã, também expressaram sua oposição ao Irã adquirir armas nucleares. O consenso global é claro. Um Irã com armas nucleares é inaceitável. Seção 7. A sombra da dúvida. Incertezas e lacunas de inteligência. Apesar das tensões aumentadas e dos avisos terríveis, ainda existem incertezas significativas em torno do programa nuclear do Irã. As avaliações de inteligência nem sempre são infalíveis. Alguns especialistas alertam contra superestimar o progresso e as intenções do Irã, argumentando que o Irã pode estar blefando, buscando obter concessões sem realmente pretender construir uma bomba. Outros acreditam que a liderança do Irã está determinada a adquirir armas nucleares, vendo-as como a garantia final da sobrevivência de seu regime e um meio de alcançar a hegemonia regional. Eles apontam para o histórico de engano do Irã e seu desenvolvimento contínuo de mísseis balísticos capazes de transportar ogivas nucleares. Seção 8. Além da bomba. Ambições regionais do Irã e redes de apoio. A ameaça nuclear iraniana não pode ser vista isoladamente. Está inextricavelmente ligada às ambições regionais mais amplas do Irã e seu apoio a milícias por procuração em todo o Oriente Médio. Do Líbano ao Iêmen, o Irã cultivou uma rede de grupos armados que atuam como seus representantes, promovendo seus interesses e desestabilizando seus rivais. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, ou IRGC, desempenha um papel central nesta estratégia. Esses grupos por procuração dão ao Irã uma negação plausível, ao mesmo tempo que lhe permitem projetar poder muito além de suas fronteiras. Um Irã com armas nucleares, encorajado por seu novo status, poderia ser ainda mais assertivo em seu apoio a esses grupos, desestabilizando ainda mais a região. Seção 9. Uma nova corrida armamentista? O risco de proliferação no Oriente Médio. A perspectiva de um Irã com armas nucleares também levantou preocupações sobre uma potencial corrida armamentista no Oriente Médio. Outros países da região, sentindo-se ameaçados pelas ambições nucleares do Irã, podem ser tentados a buscar seus próprios programas nucleares. A Arábia Saudita, rival regional do Irã, já afirmou que não ficará de braços cruzados se o Irã adquirir armas nucleares. Uma corrida armamentista nuclear no Oriente Médio seria um cenário de pesadelo, aumentando drasticamente o risco de conflito e potencialmente atraindo potências externas. Seção 10. As apostas. Não poderiam ser maiores. O futuro do Oriente Médio. As apostas na crise nuclear iraniana não poderiam ser maiores. Um Irã com armas nucleares alteraria dramaticamente o equilíbrio de poder na região, potencialmente desencadeando um conflito catastrófico. Isso encorajaria o Irã e seus aliados, enquanto aterrorizaria seus vizinhos. Isso minaria o regime global de não proliferação e aumentaria o risco de terrorismo nuclear. Impedir um Irã com armas nucleares deve ser uma prioridade máxima para a comunidade internacional. Seção 11. O caminho a seguir. Diplomacia, dissuasão e a busca pela estabilidade. O caminho a seguir é repleto de desafios, mas ainda há vislumbres de esperança. A diplomacia, embora difícil, continua sendo a melhor opção para resolver a crise pacificamente. A disposição do governo Biden de se engajar novamente com o Irã
É um passo positivo, mas exigirá flexibilidade e compromisso de ambos os lados. A comunidade internacional deve apresentar uma frente unida, oferecendo ao Irã um caminho crível de volta ao rebanho internacional, se ele optar por abandonar suas ambições nucleares. Ao mesmo tempo, é essencial manter uma dissuasão confiável para impedir o Irã de buscar uma corrida nuclear. O objetivo deve ser convencer os líderes do Irã de que os custos de buscar armas nucleares superam em muito os benefícios.